carregam. Clau, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Clau. Eu tô ouvindo aí perfeitamente Ah, você falar. Eu não tô te vendo ainda, mas eu tô te ouvindo. então tá. Eu acho que a gente pode tentar fazer igual aquela vez. Que aí uma hora a Vamos que daqui internet a flui pouco a você imagem. aparece. É. Vamos lá, porque daqui a pouco você aparece com certeza absoluta. Gente, então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Para quem não conhece, né, esse meu outro lado aí, e o lado da Cláudia também. A Cláudia já fez outras lives comigo e a gente é super parceira. Cláudia é minha amiga e a gente se conheceu por conta dos óleos essenciais. Então, quando a gente estava batendo um papo, a Cláudia falou assim, eu quero falar mais sobre autismo, e você não quer bater esse papo comigo? Eu falei, vamos embora, vamos falar sobre os autistas. Então, para quem está chegando aqui agora, e quem não conhece esse meu lado sobre os autistas, quando eu comecei a estudar sobre óleos essenciais, depois de um tempo, eu me deparei com uma situação de uma família que tinha gêmeos e ambos eram autistas. E eu comecei aí a estudar sobre autismo e óleos essenciais, como os óleos essenciais efetivamente ajudam e auxiliam não só o autista, mas a família. E eu comecei a pesquisar muito, inclusive a minha formação, eu ainda estou em uma formação internacional da minha pós, que é sobre autista, e ela acaba o ano que vem, no meio do ano que vem, eu já encerro, eu já concluo essa minha formação, justamente para ajudar essas famílias e auxiliar essas famílias no processo com óleos essenciais e como eles podem ajudar e auxiliar. Então, eu comecei aí um projeto. Eu tenho um projeto. É só Apareceu! esperar que vai. É só a gente ter um pouquinho de paciência e Isso. as coisas acontecem. Então, Cláudia, eu estou falando para ele sobre o projeto, né? Como eu entrei nesse mundo dos autistas. Então, eu já trabalhava com óleos essenciais e aí eu entrei nesse mundo e eu fui fazer pesquisas, pesquisei muito e ainda pesquiso muito, me conectei com um cientista que é autista da Doterra, inclusive, se Uhum. você está aqui e você quer ver mais vídeos, que a gente fale mais sobre o autismo, lá no meu canal, Thalita Morim, tem 5 aulas incríveis sobre autismo e óleos essenciais. Então a gente fala da parte cognitiva, do sono, da higiene do sono. A gente tem muita coisa legal lá, inclusive com o Damian a gente também tem ele mesmo falando sobre o processo dele, o Kurt falando do filho dele. Tem muita coisa legal no canal. Olha lá, se inscreve lá e assiste, porque aqui a gente vai falar sobre o início. O que eu e a Cláudia, o que foi a proposta do nosso papo de hoje? Muitas mães se conectam com a gente, muitas mães de outras pessoas que atuam com os óleos essenciais acabam me procurando, acabam procurando a Cláudia, acabam procurando várias outras pessoas que trabalham com óleos essenciais Uhum. para tentar amenizar, para tentar ajudar aquela criança. E é sobre esse início que nós vamos falar hoje. É sobre todo esse desenvolvimento que eu acabei tendo com todo esse projeto de levar óleos essenciais para as crianças e para a família, não é só para as crianças. A família tem um grande peso no desenvolvimento dessa criança também. E é sobre isso que a gente quer falar e abordar e tirar esses tabus, esses paradigmas sobre os óleos essenciais. Então, como eu já dei uma introdução do que a gente vai falar hoje, Klaus, se apresenta para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão desse benefício de ouvir você falar também. E a gente vai bater um papo, vai verdadeiramente bater um papo sobre como as pessoas nos procuram e como a forma que a gente tem que abordar e ir aí em frente. Se apresenta aí, Certo. Clau, para as pessoas.
Então, pessoal, como a Thalita disse, né, meu nome é Cláudia Miranda e eu sou terapeuta ocupacional e agora aromaterapeuta, né, também. E é interessante que, enquanto na área de terapia ocupacional, eu tive essa oportunidade de trabalhar na questão do autismo, especialmente na parte da integração sensorial. E hoje eu vejo um casamento perfeito do uso dos olhos, aliado aos tratamentos convencionais e aliado a essa rotina do autista, da família, e como esses olhos vão dar suporte, como a Thalita disse, não apenas para o autista, mas também para as mães, para os familiares que também precisam do suporte. Todos nós precisamos, né? A verdade é essa. Oi, Cris. Exato. Na verdade, o que a gente quer trazer, né? Que os óleos essenciais, eles dão um suporte para todo nível de ser humano, né? Mas a gente começou a identificar que quando a gente usa os óleos essenciais nos autistas, principalmente, e quando a gente amplia isso para a família, para uma estrutura como um todo, a gente tem um equilíbrio. Nas minhas pesquisas, no meu projeto, inclusive, eu trago essa junção, essa união da família e do autista, desse equilíbrio. Porque muitas vezes, quando a mãe, quando a família descobre que o filho ele tem o autismo, eles ficam perdidos, eles entram em uma fase de luto, eles entram numa fase de negação, muitas vezes. Isso é muito delicado e isso precisa ser vivido. Só que depois, o que a gente faz com essa descoberta? Como é que a gente entra em um fluxo do equilíbrio? Como é que a gente dá o apoio, o auxílio para essa criança? E como é que nós, quanto pais, quanto avós, quanto tios, a gente entra nesse equilíbrio? Porque o nosso equilíbrio, ele afeta a criança. E a criança não só autista, a criança como um todo. Se você perceber que você está num dia mais agitado, você vai ver o reflexo na criança. É incrível. Se você ainda não percebeu isso, pode fazer o teste. Quando você está mais amoroso, as crianças estão mais amorosas com você. Quando você está muito nervoso, a criança vai ficar mais agitada, mais nervoso, e essa energia, ela contagia. Então faz com que a criança fique mais irritada, fique mais nervosa, faça mais bagunça, e você fique mais nervoso, mais irritado, e aí você tenha outras ações. E quando a gente entende que os óleos essenciais, mesmo que você passe ali na criança, você está usufruindo deste benefício. E aí, a gente torna isso consciente para a família de que você vai usar na criança, mas coloca o difusor, porque a casa inteira, a família inteira vai estar se beneficiando com tudo isso. E quando a gente fala de autismo, a gente tem graus diferentes. A gente tem, é muito amplo falar do autista, né? A gente vai ter ali uma dificuldade na comunicação, uma interação social, uma dificuldade na interação social. Muitos autistas, eles vão ter interesses muito restritos, e aí cada um na sua individualidade. A gente vai ter autistas aí que vão ter muitos comportamentos repetitivos, e dependendo do grau, a gente vai ter que atuar de formas diferentes. E quando as mães chegam, e eu queria que a Cláudia falasse um pouco sobre isso. Cláudia, como é para você? Porque eu recebo muitas mães, e muitas pessoas, inclusive, que trabalham com óleos essenciais, isso é muito novo para essas pessoas. E aí eles acham que os óleos essenciais simplesmente vão fazer uma magia, de que eu vou usar e, de repente, tudo aquilo que eu tenho, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Como é que são essas pessoas como é que elas chegam para você? Geralmente, as pessoas já vêm perguntando assim, se tem um óleo para autismo, né? Sim. E achando que vai ser isso, um óleo ou uma sinergia que vai resolver toda a situação da pessoa autista. E, na verdade, não é assim, porque como você mesma falou agora há pouco,
dentro do próprio autismo, a pessoa pode ter vários níveis, né? Pode ser um autismo leve, moderado. E outra coisa, a pessoa pode ter comorbidades. Então, para uma determinada criança autista, ela pode ter um comprometimento no sono, um comprometimento no sistema digestivo, e uma outra não tem isso, mas tem mais uma questão da agressividade, talvez um déficit intelectivo. Então, cada caso é um caso. Isso é uma coisa também que é importante da gente olhar no uso dos óleos essenciais como um todo, não só com a autista, que cada pessoa é única e é importante, então, a gente estar priorizando também. Não dá para a gente querer, vamos dizer assim, cuidar de tudo de uma vez. Então, é importante a gente ver prioridades, por exemplo, né? Quando aí uma mãe, por exemplo, procura de uma criança autista, a gente vai entender, é importante a gente conhecer a situação específica dessa criança, dessa família, né, da própria mãe, porque, como você acabou de falar, tem total influência no próprio comportamento da criança, e fazer, então, uma escolha direcionada para essa criança. E a própria criança também vai ter os momentos, por exemplo, hoje o desafio dela é um. Mais para frente, ela pode estar num desafio de uma adaptação escolar. Então, o próprio protocolo também vai se alterando para uma própria criança, né? E isso é uma coisa que é bom a gente ter em mente, que é como você falou, as pessoas geralmente acham que vai ter, assim, um blend para o autismo. Não, cada caso é um caso, cada pessoa é única e cada pessoa tem momentos diferentes. Isso. Nossa, a sua colocação foi muito perfeita, porque como eu faço projeto, como eu tenho esse projeto com os autistas e óleos essenciais, e cada vez mais eu vou afunilando para esse processo com os autistas, geralmente as pessoas até que trabalham com os óleos essenciais precisam ter na mente de que não somos, a gente simplesmente não vai fazer uma mágica. Olha, às vezes a pessoa me procura como se eu fosse, olha, você é a pessoa que faz um blend para autistas, me dá o seu blend para os autistas? Não é assim. O que eu mostro para as pessoas? Exatamente isso que você falou. Primeiro, a gente precisa entender qual é a condição da criança. Quantos anos ela tem? Tudo isso tem uma influência, gente. Quantos anos ela tem? Qual é o estado que ela vive? Ela tem irmãos, ela tem pai, ela convive com o pai, convive com a mãe. Quem é que está em torno dessa criança? Quem cuida desta criança? Como essa criança se comporta? Ela é mais agressiva? Ela vai para a escola? Ela come? Ela dorme bem? Porque tudo isso tem uma influência. E depois que a gente faz essa anamnese com essa família, para entender como essa criança se comporta, a gente não vai fazer um blend único que a gente vai falar assim, olha, esse óleo essencial, ele vai ajudar na parte da fala, ele vai ajudar na parte cognitiva, ele vai ajudar... Porque as pessoas imaginam que a gente vai fazer um único blend e aquele blend vai servir como um todo e aquele blend que a gente faz simplesmente vai funcionar de um dia para a noite. E que não é assim. Porque, às vezes, o autismo, ele traz as comorbidades, exatamente como você falou. Foi muito perfeita a colocação que você fez. Então, a gente tem que entender... O que mais que esse autista tem? Ele tem mais, algo a mais que a gente precisa ser trabalhado? E depois que a gente entende todo um processo dessa família, a gente começa a cuidar, a olhar, porque cada família, cada indivíduo é único. Então não adianta a gente querer, porque ao contrário do que muita gente diz, que o nosso trabalho é um trabalho que a gente não olha, que a gente não cuida e que a gente só vende, é muito mentira. Eu te convido a conhecer o nosso trabalho de uma forma muito genuína, para você perceber que nós trabalhamos de uma forma muito calorosa, muito intensa,
com muito respeito e amor com aquelas pessoas que a gente está vendo. E se você conhece uma pessoa que não trabalha desse jeito, ok, procura uma outra, porque com certeza você vai encontrar uma pessoa que trabalha com os óleos essenciais e tem essa parte calorosa, porque trabalhar com os óleos essenciais é ter essa parte de olhar para o outro como um outro único, porque ele é único. E para mim, os autistas, eles entram nessa escala de seres muito espiritualizados, ao contrário do que muitas pessoas dizem, os autistas, eles têm muito a nos oferecer. É nós que somos seres que achamos que eles são diferentes. E, na verdade, não tem nada de diferença nisso. É o que de maior e de mais incrível nós podemos encontrar nessas pessoas que têm autismo. Porque eles são seres de luz. Uhum. E aí, quando a gente... Pode falar, Cláudia. E uma coisa importante também você falou aí, é que às vezes também a pessoa fica, meu filho é agressivo, eu quero um óleo para isso. Mas até isso a gente tem que ver o contexto. O que situação que leva ele a ter uma agressividade? Ele pode, inclusive, estar tentando se comunicar através dessa agressividade e as pessoas não estão entendendo o recado. Então, às vezes, não é assim, não vou dar um óleo para acalmar. Às vezes, um óleo ali para facilitar a comunicação vai ser o mais importante naquele momento. Então, tem que ter toda uma análise mesmo, né? E é total. Como você disse. Essa parte de você entrar em comunicação com essa família, de você entender o que tem por detrás daquilo. Então, a primeira coisa, se você estiver trabalhando com uma família que tem esse ser de luz, porque para mim eles são seres de luz. Quando eu entrei nesse projeto muito pessoal, né, para mim, eles são incríveis. Eu sinto uma energia, eu consigo ter uma comunicação assim que é muito além do que nós podemos ver. E por isso que isso me fascina muito. E quando eu falo sobre protocolos de autistas, não é simplesmente você falar assim, eu quero fazer um blend. Me dá qualquer um. Não é qualquer um, você não está falando com qualquer um. Você não ia usar qualquer coisa. Então não é, não, mas eu não tenho esse óleo essencial para fazer. Posso fazer com outro? Não. Depende do óleo, sim. Depende do óleo, não. Porque você está falando de um ser único. É aquilo que ele precisa naquele momento. E quando você estiver cuidando desse ser, cuidando dessa família tão incrível, você tem que falar assim, cara, eu sou muito privilegiada. Porque eu posso acessar esses seres maiores, e eu ainda posso ajudar essa família a entender que eles têm alguém que veio para transformar, e não veio para simplesmente bagunçar, né? E quando você fala de entender o porquê que ele é agressivo, entender por que ele não dorme, entender por que ele não come, muitas vezes é essa questão de comunicação. Eu trouxe uma experiência, uma vivência na minha live que eu fiz, né, quando eu estava falando sobre os autistas, que quando eu estava colocando o meu projeto, escrevendo e desenhando o projeto, eu fui em escolas especiais, e eu encontrei o Rafa, e eu trago essa experiência comigo, e eu falei, né, que enquanto eu viver, eu jamais vou esquecer do sentimento que eu tive. Então, eu fui andando na escola, né, e a escola, ele tem mais de 70% das crianças são autistas nessa escola especial. E quando eu me deparei com o Rafa, a diretora olhou e falou assim, olha, esse é o Rafa, e ele estava sentadinho, então ele era não verbal, e eu sempre falo para as pessoas, não é porque uma criança é não verbal que ela não se comunica. Então, esse é o primeiro ponto das pessoas entenderem de que não é porque ela não fala a sua língua que ela não vai se comunicar. Ela vai se comunicar por gestos, ela vai se comunicar pelo olhar, ela vai se comunicar pelo riso, ela vai se comunicar com uma expressão corporal, e isso tudo vai te dar clareza e o que ela quer dizer. Então, quando eu entrei,
que eu olhei o Rafa, ele estava sentado, ele me olhou e eu sempre falo, ele era um anjo, com certeza absoluta. E quando ele me olhou, eu olhei para ele, eu dei um sorriso para ele, eu falei, oi, tudo bem com você? E aí ele veio e fez assim com a mãozinha dele, e eu toquei a mãozinha dele, e quando eu toquei a mãozinha dele, ele abriu um rosto e ele olhou para os meus olhos profundamente. E toda vez que eu sou capaz de me voltar para aquela imagem, ele estava falando comigo. Ele estava mostrando o amor dele. E o sorriso dele, eu jamais vou esquecer nessa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que as crianças se comunicam. E a gente só precisa entender como eles se comunicam. E a gente precisa ajudar neste processo. Então, quando você vem e fala assim, eu preciso de um blend, não, calma, espera, para tudo. Você não precisa de um blend, você precisa entender. E depois que a gente entende, a gente vai fazer um funil. E a partir deste funil, a gente vai entender, ok, o que mais essa criança precisa, o que mais essa família precisa nesse momento. Então, ela está sendo muito agressiva, ela não está dormindo. Como é que ela está se comportando nesse momento? Então, a gente vai começar a atuar com blend nesse momento para esta determinada função. Então, se ela está muito agressiva, tá, a gente vai fazer um blend, a gente vai colocar óleos essenciais que acalmem essa criança, que façam com que ela se aterre. Um dos óleos essenciais que nunca pode faltar nos blends dessas crianças, principalmente, são óleos que façam ela se aterrar, elas estarem no momento presente. Em todas as pesquisas que eu já fiz, com muitas famílias que eu falei, com muitas crianças que eu já tive o acesso, é como se eles tivessem essa comunicação. E essa comunicação, ela não tem filtro. Nós temos esse filtro. Nós sabemos muitas vezes, inconscientemente, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, na Terra, vivendo esse momento. E muitas vezes nós, quanto seres humanos, ainda precisamos nos aterrar, porque a gente fica ali, ó, futuro, passado. A gente vive nesse processo. Então, quando a gente fala de um óleo essencial para nos aterrar, é justamente, principalmente, né, na maioria das vezes, é um aterramento de que viva o presente. E quando a gente fala do autista, a gente não está falando do passado e a gente não está falando do futuro. A gente está falando sobre um processo de um alinhamento que eles têm uma comunicação que é transcendental. E aí eu também não estou pedindo para que vocês acreditem ou não. Simplesmente eles têm essa comunicação e que a gente precisa aterrar esses autistas. Quando a criança, eu não sei se vocês já tiveram acesso, muitas vezes eles ficam horas. Cláudia, você já teve um acesso de que você se comunicou com... Você estava ali com aquelas crianças ou com aquela família e a criança... ela fica fazendo aquele gesto para frente e para trás e olhando fixo para um ponto. Isso é um dos exemplos, né? Ela fica olhando fixo para um ponto e você pode gritar, você pode chamar, você pode fazer o que você quiser. A criança vai continuar ali e parece que ela não vai estar aqui nesse mundo. Ela está em um outro lugar, menos aqui. Ou elas estão num balanço, ou elas ficam simplesmente paradas assim, ó. Eu fui na escola... e tinha um rapaz, ele já era adulto. E aí, ele estava exatamente nessa posição, assim, ó. Eu entrei, ele estava nessa posição. E todo mundo conversando, todo mundo gritando, todo mundo... E quando eu saí, era depois de uns 15 minutos. Gente, era incrível. Ele continuava na mesma posição. Então, quando a gente fala em olhos que aterrem esses adultos, esses autistas, é exatamente para que eles venham para o nosso momento, para o momento presente deles, aqui. Trazer para o aqui e agora. Quer falar um pouco sobre isso, Cláudia? No aqui e o agora. E é interessante, uma coisa que é interessante, que
aí entrando até nessa parte, né, da integração sensorial e como que isso casa com a aromaterapia. A própria criança, ela busca os estímulos que ela precisa. Muitas vezes esse movimento, né, de estar fazendo esse balanço, é uma forma dela estar também se acalmando. E eu vi um caso, né, e eu vi um caso muito interessante da criança, um relato de uma mãe, em que ela começou a usar também os olhos e colocava tipo na naninha, né, nesse paninho que a criança fica, às vezes amarra na chupeta e tal. E aí a criança já estava habituada a esse óleozinho, e quando ela se sentia nervosa, ela pedia para a mãe, ela falava, mamãe, traz o cheirinho. Ela buscava esse estímulo que ela via que acalmava ela. Então, isso é uma coisa também muito interessante, né? Sim, muito. Porque né, essa ação deste movimento que muitas pessoas... Ai, é muito repetitivo, ai, eu fico incomodado. Na verdade, é uma às vezes organização. Quem tá perto fica incomodado, né? Incomodado, né, com esse gesto, assim, né? E, na verdade, quando eles fazem este processo, é uma organização mental que eles estão tentando trazer para se organizar ali no estado deles, no momento deles, para que eles não, né, como nós, cada um vai ter um jeito de se acalmar, de colocar aquilo para fora, de se organizar muitas vezes. E este gesto, quando eles estiverem fazendo, pode ter certeza que eles estão buscando um equilíbrio, uma harmonia ali na mente deles, para que eles possam ter esse equilíbrio e eles possam ter essa organização dentro dali do momento que eles estão vivendo. Outra coisa que eu também queria que a gente trouxesse, Clau, a gente sabe que tem muitos autistas, eles têm muita sensibilidade. Então, outra coisa que eu queria falar para você que é mãe, para você que trabalha com os óleos essenciais, os autistas, eles são muito sensíveis ao cheiro, ao toque, ao paladar, a audição. Então, muitas vezes, você vai fazer um blend para essa criança, para esse autismo, que seja para ele dormir, ou que seja para ele se acalmar. E aí, você vai colocar uma quantidade de óleos que, para mim, ou para você, seria o suficiente, ou você cheira e fala assim, nossa, que cheiro agradável. Aí você vai dar para esse autista, e aí ele vai ficar mais irritado, mais nervoso, porque o cheiro, muitas vezes, ou você vai falar assim, olha, passa na coluna dele, passa na sola do pé, só que o toque para ele é muito intenso. Por isso que eu falo sempre para as pessoas, gente, vocês precisam conhecer, não adianta chegar aqui e falar assim, me dá um blend para calmar, tá? É muito mais profundo do que simplesmente fazer um blend. E os óleos essenciais, quando você percebe, quando você entende que ele tem um olfato mais aguçado, ele tem um tato mais aguçado, e você entra com os óleos essenciais na medida certa, no tempo certo, não trazendo um monte de blend, mas atuando nos ciclos certos, nos ciclos correspondentes, você vai ver que aquela criança vai ter um desenvolvimento incrível, acelerado. Você vai ajudar aquela família no comportamento, na educação, na família, se socializar, no desenvolvimento de aprendizagem. Quando você percebe que você atua perfeitamente com esses ciclos, você vai abrindo os leques dessa criança e dessa família. Então ela começa a se comunicar melhor, ela começa a se socializar de uma forma mais intensa e que você não esperava. Então, quando você percebe que você é capaz de apoiar essa criança e essa família com os óleos essenciais neste nível,
é porque você já entrou muito profundamente, você já entende como é que essa criança se comporta e como essa família se comporta. Quer falar alguma coisa mais sobre esse processo de entendimento, Clau? Porque o intuito da nossa live de hoje não é trazer os blends, e sim mostrar que a aromaterapia e os óleos essenciais influenciam e ajudam muito, porque a gente tem muitos cases, inclusive o meu projeto é sobre isso, o meu projeto inteiro é sobre os óleos essenciais e a família, o autismo, a socialização, a escola, mas é você entender. Se você não entender, não vai funcionar como deveria. E às vezes você só pode piorar o quadro. Uma coisa interessante é isso, né? Por exemplo, essa questão do toque. Para algumas crianças, inclusive, geralmente esses que têm até a sensibilidade, por exemplo, da etiqueta na roupa e tudo mais, vai ser menos incômodo para eles um toque mais forte do que um toque suave. Então, até uma dica também, né? No caso de uma família que está nesse processo e já está no momento que vai fazer, vamos supor, uma massagem nos pés com óleo, é uma criança que permite essa massagem, até nisso a mãe vai perceber se ela é uma criança que prefere, por exemplo, esse toque mais profundo, mais firme, um toque mais suave, né? Às vezes tem algumas recomendações, por exemplo, de alguma sinergia que você vai massagear os pés durante 5 minutos. Mas vai ter criança que não vai permitir durante todo esse tempo. Tem que ter toda mesmo uma personalização, né, no tratamento, na abordagem. Sim. E pode falar, Cláudia. E uma coisa legal também que às vezes tem gente falando, esse negócio de óleo essencial, mas é justamente isso que a gente falou. Não é uma fórmula mágica. Realmente, quem oferece o óleo como se fosse uma sinergia mágica que vai funcionar para todos e a mesma forma de aplicação para todos, isso não é assim. Mas não há dúvidas, inclusive há muitos estudos, né, mostrando isso, como que da maneira correta eles vão sim aumentar muito a qualidade de vida do autista, vão ajudar, inclusive nas outras terapias. Por exemplo, a gente tem relatos da criança, por exemplo, que ia, por exemplo, na fonoaudióloga, mas não conseguia nem sentar na cadeira para fazer as atividades, o tratamento. E aí começa, por exemplo, com o uso do óleo essencial num difusor no ambiente na fono, ou então num colarzinho aromático, ou então até mesmo uso tópico, aí vai de cada caso, mas que o uso do óleo possibilitou que ele ficasse mais receptivo e mais centrado, aterrado, para fazer esse tratamento na fono, na terapia ocupacional, na fisioterapia. Então, é uma terapia mesmo complementar para os demais tratamentos, né? Na escola nem se fala. Os vários relatos que a gente tem, né, de melhora tanto na interação quanto no aprendizado. Sim, na fala, inclusive. Na fala. A gente tem muitos cases sobre crianças que não conseguiam, né, destravar a fala, e quando fez o uso, começou a fazer o uso dos óleos essenciais, de repente essa criança, né, nessa comunicação verbal, ela começou a se comunicar, destrinchar essa fala, né? Ela conseguiu trazer para fora todo o aprendizado. Então, é todo um processo. E esse processo, muitas vezes, ele não é imediato, não é de um dia para a noite. Ele vem aos poucos. E vale lembrar que os óleos essenciais, eles não curam o autista, eles não tratam os autistas, eles auxiliam a família e auxiliam numa totalidade os autistas. Não é que ele vai auxiliar só na questão da higiene do sono, ou numa agressividade, ou numa questão cognitiva. Não, os óleos essenciais, eles vão atuar como um todo no meio desse autista. Então, as famílias vão serem beneficiadas, os autistas também vão ser, e aí eles vão
eles vão sendo apoiados com os óleos essenciais. Eu acho que essa é uma palavra, uma frase bem que dá uma liga, né? Esse apoio. Uhum. Então, mas o meu filho toma muitos medicamentos. Não deixe de tomar os medicamentos, porque os medicamentos são parte deste protocolo, é uma parte intensiva desse processo que essa criança está vivendo. E com o uso dos óleos essenciais, com o uso da organização dessas crianças, do processo evolutivo dessas crianças, com os óleos essenciais, pode ser que o médico, depois de um tempo, ele possa tirar alguns medicamentos, mas é o médico que vem a fazer isso, não é você, e não é você por conta própria e vai falar assim, não vou usar porque eu vou fazer essa troca. Ninguém tem a autorização de fazer isso, até mesmo porque se você fizer essa troca no momento inadequado, você vai piorar a situação do seu filho e não vai melhorar. Então, faça isso com muita responsabilidade, busque profissionais que estão aí, que saibam exatamente o que está falando, o que estão fazendo, coloque o seu médico em união com essa ação do uso dos óleos essenciais. Mas o médico do meu filho não sabe o que são os óleos essenciais. Não tem problema, avise. Olha, o fulano está usando agora óleos essenciais, para que ele tenha consciência de que se estiver havendo uma melhora ali no processo, se ele tiver que diminuir algo, é porque ele também está usando óleos essenciais. Então, é muito importante que a gente tenha essa comunicação, essa clareza de expressão com quem está ali atuando com os nossos filhos. Porque se a gente faz uma fono com o nosso filho e a gente fala assim, olha, eu posso trazer um difusor para que seja melhor a sua ação e a ação dele, você entende que é um caminho e você ajuda os outros profissionais, muitas vezes, que não entendem ou que ainda não estão no processo que você está. Então, é muito importante que isso aconteça. Eu vou fazer uma terapia. Leva os óleos essenciais para que auxilie junto na terapia. Porque é como eu e a Cláudia disse agora, os óleos essenciais, eles são complementos. Então, use como complementos. Tem alguma coisa para complementar aí, Cláudia, para a gente ainda dar dicas ainda? Você tem mais alguma dica que você queria trazer para essas mães e para esses profissionais que estão aí atuando com os óleos essenciais, para que eles entendam aí o caminho? É isso mesmo. O mais importante é ter todo esse entendimento do que a gente falou, né? Que não é uma mágica, que cada pessoa é única e tal. E à medida que for usando, é bem interessante, que é uma coisa bem simples, porque vai fazer parte da sua rotina, né? Então, eu estava aqui me recordando de um caso também, em que a criança tinha essa dificuldade com a alimentação, e a mãe criou a rotina de aproximadamente meia hora antes do horário do almoço, das refeições, ela usava um óleo, no caso dela, ela usava o óleo de laranja doce, e colocava no difusor. E Esse aqui, ó. Isso. E exatamente foi impactando. Na alimentação da criança foi melhorando. E uma coisa que você falou também que é legal de frisar é isso. Os óleos também, assim como até medicamento, você não toma de qualquer jeito, quando lembra, tem a hora certa, tem um protocolo, tem o tanto de vezes que tem que usar para ter resultado. Os óleos essenciais é a mesma coisa. Não adianta a pessoa falar, usei uma vez e não teve resultado. Não é assim. Você tem que usar o tanto certo, pelo tempo certo, o número de vezes por dia certo, né? Então... É isso. E muito legal isso que você falou sobre o uso. Óleos essenciais é hoje, depois e amanhã. É um estilo de vida. Não é assim, eu vou usar óleos essenciais pontualmente. Não, eu tô com isso, então para isso eu uso e acabou. Não, é uso contínuo, é todo dia. E aí a gente também precisa identificar muitas vezes
Se aquele protocolo é um protocolo mais adequado, porque a gente tem que modificar muitas vezes o protocolo. Às vezes você vai no seu médico e ele fala assim, usa X remédio para isso. Aí você volta e ele fala assim, ih, vamos precisar alterar aqui porque não deu muito efeito. Só trazendo aí uma relação, é a mesma coisa. Às vezes o protocolo ele vai precisar ser muito mais intensivo naquele momento. Em alguns picos a gente vai precisar fazer mais, alguns picos a gente vai diminuir e alguns picos a gente vai ter que encerrar aquele protocolo, porque já deu aquele protocolo, a gente precisa trocar. Isso precisa acontecer, essas trocas, precisa acontecer esse movimento para que o nosso corpo ele reaja. E a gente também tem estímulos, né? O nosso corpo, ele fala. Então, às vezes, eu estou precisando, por exemplo, de um frankincense, mas daqui a pouco eu vou precisar de um patchouli. E então, o meu corpo vai falar que, ó, agora já deu. E a gente precisa ali estar em um movimento entendendo qual é o processo daquele momento e se naquele momento precisa ser feita a troca, se aquele momento ainda deve se continuar, se precisa amenizar, se precisa intensificar. Esse é um processo muito importante. Então eu vejo muitas pessoas trabalhando no imediatismo e quando a gente fala de autismo, não dá para a gente falar de imediatismo. Não dá. Você não vai ter esse retorno de uma forma imediata. Algumas pessoas conseguem, nossa, que surpreendente, conseguem. Muitas pessoas conseguem ver uma pequena mudança, nossa, eu acho que está acontecendo alguma coisa ali. Mas, para você começar a ver resultados expressivos, isso tem um tempo. Porque não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. E não vai ser de uma hora para outra que isso vai sumir. E nem sempre aquilo vai sumir. Quando a gente fala de autismo, a gente nunca fala em um sumiço de uma comorbilidade, a gente nunca fala sobre um sumiço do autista, porque isso não vai acontecer. Ele é um autista e ele vai ser um autista. O que a gente pode melhorar são as funções. São o que ele faz, como ele se comporta, isso a gente pode apoiar. Isso pode ser muito mais leve. Mas o sumir, o desaparecer, não. Ele pode não dormir, e aí com o uso dos óleos essenciais e com todas as terapias que precisam ser feitas, então também não adianta você virar e falar assim para mim, ai, agora ele não vai fazer mais nenhuma terapia, ele não vai fazer nada mais, só vai usar óleos essenciais. Não, claro que não, óbvio que não. Tudo é um processo, um complementa o outro. Não tem que excluir nada. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que usar óleos essenciais é uma rotina diária, que precisa ser vivido e vivenciado a todo momento. E precisa ser trocado quando tiver que ser trocado. Quer falar alguma coisa, Clau? Não, é isso mesmo, tá? Acho que já ficou bem claro, né? Eu acho que a gente trouxe aquilo que... Qual foi a nossa proposta, né? A nossa proposta, o que era? Ajudar as pessoas a terem uma clareza de como usar óleos essenciais. Eu acho que a gente trouxe isso de uma forma muito leve, de uma forma de que você quer começar a usar óleos essenciais, muito incrível. Os óleos essenciais, eles vão fazer efeito com certeza absoluta, mas eles vão te auxiliar, eles vão te apoiar, mas a gente precisa entender o que tem por trás desta família, desse autista, para que a gente faça um protocolo. A gente já entendeu hoje que os óleos essenciais, eles não funcionam quanto mágica, mas a gente entendeu que eles funcionam sim, quando é usado da maneira correta, no tempo correto, na diluição correta e com o profissional correto também para que ele possa ajudar e apoiar toda essa família. E depois, quando a gente fala um profissional, é só uma pessoa que muitas vezes te guia, né? Porque você vai entender como os óleos essenciais eles funcionam e você vai poder levar isso para sua família, você vai poder ver esse comportamento. É como a gente fala, um óleo essencial em cada lar. Porque cada mãe, cada pai, cada avô, cada tio, ele tem a possibilidade de se cuidar, de fazer essa autogestão com os óleos essenciais. A gente só precisa aprender.
E assim, tá, às vezes, né, não sei, às vezes tem alguns pais que às vezes estariam esperando a gente falar um pouco, né, de tal óleo é Sim. bom para isso. Aí eu até pensei, no segundo momento, a gente pode até Vamos fazer fazer. uma live com essas diretrizes, mas de qualquer forma é bom deixar claro isso, que não é uma receita de bolo. Por exemplo, vão ter Não. óleos que vão trabalhar o aterramento. Mas então, para uma criança, ela vai responder melhor para determinado óleo, outra já vai ter um resultado melhor com outro, outra vai para a questão do sono, uma vai responder melhor a uma lavanda, outra vai responder melhor a uma camomila romana. Cada caso é um caso, e o legal é justamente isso, que a nossa proposta é essa, empoderar a pessoa e a família para perceber o que funciona melhor para ela, porque cada ser humano é Isso. único. Então, independente da pessoa ser autista, vai ter gente que vai dormir melhor com uma lavanda, ou com uma camomila, ou com serenity, e com o autista a mesma coisa. E o que a gente quer é empoderar as pessoas para que elas saibam de si, cuidem dos seus filhos. Da mesma forma também que uma mãe, né, às vezes, seja mãe de autista ou mães em geral, vão estar cansadas, vai estar num dia que vai estar mais nervosa, ela vai ver qual óleo vai funcionar melhor para ela. Vai ser um Serenity, Sim. vai ser um Balance, vai ser um outro. Então a gente traz um leque, mas cada um vai ter a sua resposta, né? E vai ver qual funciona melhor para ele. Perfeito, muito, muito bem colocado. Outra coisa, bom dia, sou uma consultora. O que você me aconselha? De que maneira começar a fazer esse trabalho com os autistas? Amo esse tema. Ângela, a primeira coisa que você precisa entender é como os autistas, como é os autistas, o que é os autistas. Essa é a primeira coisa que você tem que entender quando você quiser entrar nesse mundo. Porque cada autista, cada família vai se comportar de uma forma diferente. Então você precisa entender ali o que é isso. Qual é esse mundo que você vai estar entrando? E depois que você entender esse mundo que você está entrando, como eu um dia entrei nesse mundo, e eu sempre falo, os autistas, eles são seres de luz. Foi isso que eu vi, foi isso que eu identifiquei. E eu trabalho com os autistas a partir dessa minha percepção, de que eles são seres de luz e que eles vieram ensinar muito mais para nós do que eles precisam aprender. Essa é bem a verdade. Isso foi a minha concepção entrando no mundo deles, tá? Então você precisa entender esse mundo. E depois que você entender sobre isso, a gente tem vários óleos essenciais que podem ir apoiando, né? E a gente também tem vários cursos de autismo que você pode entrar. Mas você quer entrar num mundo, qualquer mundo que você queira entrar, você primeiro precisa ter um conhecimento de onde você está entrando. Porque não adianta você querer ajudar se você não tiver o conhecimento. É igual eu sempre falo para as pessoas, vamos ajudar o próximo? Vamos, devemos. Porém, se a gente naquele momento está precisando de ajuda, a gente precisa respirar para poder ajudar o outro a respirar. Porque se a gente tiver sem respiração, não vou conseguir ajudar o outro. Então, assim, entenda como os óleos essenciais funcionam em você. Se permita entender isso muito bem em você. Quando você entender muito bem isso, você vai para a sua linha. É os autistas? Então eu vou entender o mundo dos autistas, que é o mundo que eu quero entrar. Quando você entender a junção dos óleos essenciais com os autistas, aí você vai embora porque ninguém te para, porque você vai entender ali que cada ser é um ser único. E aí você vai entender aí como os óleos essenciais funcionam, porque os óleos essenciais, eles funcionam num nível tão elevado no nosso corpo, na nossa mente. Quando a gente entende isso, a gente é capaz de ir para qualquer segmento que a gente queira. Mas a gente precisa ter um conhecimento para a gente ir para esse segmento que a gente queira, para a gente poder ajudar essas pessoas. Tá bom? Essa é a minha dica. Tem alguma dica aí, Cláudio, que você queria falar? É isso mesmo, é ter esse conhecimento e ter sempre isso, que eu acho que um grande erro, às vezes, de quem está começando é achar que tem uma receita de bolo
certinha para tudo, né? Tem os olhos que a gente sabe que vão trabalhar determinados aspectos, mas você tem que ter, então, tanto esse conhecimento, quanto o conhecimento da pessoa que você vai cuidar, né? E vai ensinar ela, no nosso caso, a se empoderar do autocuidado, do cuidado materno com a pessoa, no caso da criança também, né? Sim, sim, com certeza. Você que estava esperando a gente falar sobre blends, pode esperar. A gente inicia um ciclo, né? Sempre o ciclo ele tem um início, um meio e um fim. Então, o início desse ciclo é ensinar para vocês que não existe uma receita de bolo e que os óleos essenciais, sim, ajudam muito os autistas e ajudam, sim, a família como um todo. Uma vez que vocês entenderam isso, que não existe uma receita de bolo e a gente precisa trabalhar com cada situação e às vezes uma situação muito mais intensa, a partir das próximas semanas, eu e a Clau, a gente vai vir aqui, a gente vai escolher um tema, vai falar sobre esse tema, sobre os autistas, e aí sim a gente vai trazer alguns blends, algumas informações para que vocês entrem nesse mundo. E até vocês não receberem as nossas próximas lives, porque a gente entra nesse ciclo aí, vocês podem ir lá no canal e começarem a assistir as aulas que já estão lá disponíveis. Tá bom? Clau, obrigada. É sempre um prazer. Você sabe que iniciar isso com você falando sobre os autistas e óleos essenciais para mim é uma honra. Essa parceria ela me move. Essa parceria faz com que eu realmente o meu propósito ele seja levado cada vez mais para as pessoas. E cada vez mais eu entendo que essas parcerias elas são incríveis. E ter essa parceria com você e vir falar sobre os autistas, sobre blends, como as pessoas podem se comportar a partir daí, vai ser incrível essa nossa trajetória. E com certeza as pessoas podem esperar o máximo de nós, porque a gente vai dar o máximo. Muito obrigada, Clau. Se despeça aí das pessoas e com certeza nas próximas semanas a gente vai trazer muito mais coisas para eles. Bom, eu que agradeço. A Thalita, ela tem essa vasta experiência com os autistas, eu recomendo mesmo que vocês assistam lá no canal dela, inclusive essa dela com o Dr. Damian, né? Que é bem interessante, o relato do Kurt também com o filho, é uma live que eu me emocionei muito quando eu assisti, e é isso, assim, eu acho que essa parceria nossa vai ser maravilhosa mesmo. E eu estou muito feliz, muito animada, porque a Thalita é uma luz na minha vida em todos os sentidos. Se eu for ficar falando aqui, eu fico o resto da live falando o tanto que essa pessoa já iluminou a minha vida e vem iluminando aí de tantas famílias. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram e vamos estar juntos aí nas próximas, na continuação do tema dos autistas. Muito bom. Gente, um beijo para vocês. Amanhã eu vou estar com a Ariadne falando sobre óleos essenciais e bariátrica. Eu acho que vai ser incrível esse tema e podem esperar aí que a nossa parceria aí sobre o autismo vai ser incrível. Beijo, Clau, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Gente se vê. Até mais! Até mais!